Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Ele é bom. E é por causa da bondade dele que a gente está aqui reunido mais uma vez. Se ele não fosse bom, nós estaríamos vivos e não teríamos motivos também para louvá-lo e para adorá-lo. E fazemos isso não porque queiramos receber dele alguma coisa, né? Porque ele já nos tem dado tantas coisas boas, né? Como esse café gostoso e o pão de queijo que estamos comendo. A Tânia já tomou tudo? Mas que isso? Bom, tem para todos. Queridos, a gente vai dar sequência às parábolas que a gente está compartilhando aqui, lendo juntos, de Lucas. Então, no capítulo 15, a gente tem aqui uma sequência de parábolas. As duas primeiras são da ovelha perdida, da moeda perdida. Então, vamos ler e a gente vai, então, procurando o entendimento e a sabedoria que estão aqui contidos, apresentadas por Jesus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura atentamente para encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai querido, mais uma vez lemos a Tua palavra e ela está diante de nós, ela está próxima da nossa mente, entrando por nossos ouvidos, e pedimos que uma ação poderosa, maravilhosa do Teu Espírito Santo nos faça compreendê-la naquilo que de fato ela significa, naquilo de fato que ela tem propósito para transformar as nossas vidas. Não há outro propósito que não a transformação de nossas vidas na leitura e no entendimento dessas parábolas, dessa palavra. Esse é o nosso propósito aqui nessa manhã, ouvir e entender para que possamos colocar em prática. E pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Então, essas duas parábolas aqui falam de coisas perdidas. E elas são apresentadas como uma resposta a uma crítica, né? Veja que Jesus apresenta isso após esses publicanos, aliás, após os fariseus, que estavam reunidos ali também com os publicanos e pecadores, criticaram, né? E eles dizem: esse homem come com pecadores e recebe pecadores e come com eles. Então, os fariseus estavam presentes, estavam criticando Jesus por aquela postura de receber aqueles que não eram bem vistos, não eram aceitos, não faziam parte daquela comunidade como pessoas merecedoras de algum convite, merecedoras de dar à mesa com alguém. A gente viu nas outras palavras anteriores a essa, de banquete, de festa, de mesa, de quão é importante esse momento e precioso. Então, não era para qualquer um sentar-se à mesa de alguém. Era um gesto assim de muita comunhão, de muito entendimento, de muita aceitação. Você receber alguém e sentar à mesa com ele. Não é qualquer coisa. Talvez hoje você sente com alguém e
não signifique nada. Mas naquela época tinha um significado muito grande. Não era qualquer um que podia sentar-se à mesa de uma outra pessoa, ainda mais quando havia claramente essa divisão entre pessoas marginalizadas e as pessoas com posses, com riquezas, com status, pessoas sendo reconhecidas na sociedade. E aí Jesus conta essas duas parábolas. A primeira, da ovelha que se perde, e o pastor das ovelhas deixa 99, vai atrás dessa que se perdeu. Encontra, coloca nos ombros, traz de volta. E na volta, reúne os seus vizinhos e alegremente diz: essa ovelha que eu tinha perdido está aqui de volta, eu encontrei, alegrem-se comigo, vamos festejar, porque ela está de volta. E Jesus diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, aqueles que já estão lá, aquelas ovelhas que estavam lá, estavam guardadas, protegidas. Não é o caso do pastor tê-las abandonado para buscar a que se perdeu, que pode dar essa impressão. As ovelhas eram cuidadas, pastoreadas, normalmente não por um pastor, ainda mais 100 ovelhas. Poderiam haver 2, 3 pastores, vizinhos de uma comunidade. E isso fica claro na medida que ele, na volta, diz: alegrem-se comigo, reúne ali os vizinhos e se alegrem. Então, na partida dele para buscar a ovelhinha perdida, as outras estavam bem, estavam amparadas. Então, 99 justos estão bem, mas o que se perde precisa ser alcançado, precisa ser encontrado e trazido de volta. E esse pastor traz, colocando nos ombros, porque a ovelha perdida, ela, quando se perde, dizem os pastores, daquele momento, daquela cultura, que ela fica com medo e ela deita e ela fica quieta, imóvel. O pastor não chega lá e chama e ela vai seguindo, ela não vai. Então, ele tem que pegar, colocar nos ombros e carregar e levar. E quando chega, há essa alegria. Da mesma forma, na segunda parábola, há uma alegria no final, quando a mulher encontra a moeda perdida. Ela tinha 10, perdeu uma, o que ela faz? Procura, diligentemente, limpa ali, varre para cá, para lá, até achar essa moeda e encontra. E quando a encontra, também ela compartilha essa alegria, reúne as amigas, reúne os vizinhos e celebra. Encontrei o que estava perdido e se alegra. Então, duas situações de coisas perdidas, a ovelha e a moeda, que há uma ação de alguém, do pastor e da mulher, para encontrar. Na primeira ação, na primeira parábola, há um esforço do pastor, porque ele tem que ir até lá, ele tem que colocar a ovelha nos ombros e trazer. E na segunda, há um esforço de limpar, de varrer, de procurar, até encontrar. E nas duas situações, há uma alegria, e uma alegria compartilhada com os vizinhos, com os amigos, porque era um motivo de regozijo. A moeda tinha um valor importante, numa sociedade pobre, e ela tinha o seu valor. E uma ovelha também tem o seu valor ali naquela sociedade. Então, isso fica bem claro, bem padrão. E aí ele parte para uma terceira parábola, que faz parte desse contexto aí no capítulo 15. E é uma parábola muito conhecida, uma parábola que eu gosto bastante, e por ser já bem conhecida, às vezes a gente não presta atenção em algum detalhe, porque ouve muitas vezes da mesma forma. E também não há necessidade de aprofundar tanto na história como um todo, porque todos nós conhecemos. E a conhecemos como a parábola do filho pródigo. Mas isso já foi entendido de outra forma, e até nessa versão que eu tenho aqui em mãos, ela diz a parábola do filho perdido. Se eu fosse colocar o título aqui, eu já mudava também. Eu colocaria a parábola dos filhos perdidos, porque eram 2. Ou, sendo mais amplo nisso aqui, simplesmente uma parábola sobre a graça. Que é o que a gente experimenta aqui, a gente vai ver os personagens e as ações de cada um
para entender essa questão de algo que estava perdido, algo que foi encontrado, que houve um esforço para ser encontrado e que trouxe extrema alegria e regozijo para quem encontrou e para quem estava junto com quem encontrou também, porque os outros também se alegraram com eles. Essa parábola diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo, e este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? De fato, é uma história muito interessante, né? E impactante, especialmente para quem estava ouvindo naquele momento. O primeiro impacto forte para todos eles, para o fariseu, para o publicano, para o pecador, era a ousadia, a audácia de um filho chegar para um pai, o pai estava vivo, lógico, falar: pai, me dá minha parte da herança. Isso não tem paralelo na história daquele povo, daquela região. Talvez hoje em dia a gente possa ouvir essas coisas, mas naquela época isso era impensável, impossível. Era o mesmo do filho estar dizendo: pai, para mim você está morto, me dá o que é meu, eu não quero mais nada contigo. Isso era uma coisa muito forte. Isso é um escândalo. A segunda parte também. Ou seja, qual a expectativa? Que o pai falasse: você está deserdado, você quer a minha morte? Não quero mais você comigo, e você não tem parte comigo. E abandonasse o seu filho à sua própria sorte,
ou mandasse açoitá-lo, expulsá-lo, até mesmo matá-lo. Era uma insulta muito grande. Mas o pai, né, mais uma vez, escandalosamente, diz o seguinte: tá bom, meu filho, né, vamos repartir. Repartiu com ele e com o irmão dele. Olha o que diz o texto: repartiu com eles. Então, os dois receberam a parte da herança que era do pai. Ele deve ter reunido algum valor e dado para esse filho que saiu, e pode também ter dividido, colocado marcos na fazenda, na terra, falou: essa parte aqui é sua, essa parte é do seu filho, mas eu fico com a parte do seu filho e dou um valor em troca. Mas a gente não sabe, não tem esses detalhes. Mas a verdade é que o irmão que ficou com a sua parte também, já em mãos. E aqui a gente também poderia questionar: por que esse irmão não, né, discutiu, argumentou com o seu próprio irmão, dizendo: isso é um absurdo, né? E falasse com seu pai: eu não quero a parte da herança, você está vivo, eu não quero nada. Mas a ausência de informações, de falar de alguma coisa sobre isso, mostra que ele ficou na dele, que ele aceitou tranquilamente a parte da herança, e aceitou que o filho fosse embora com a parte dele. Ele não interveio, ele não fez não tomou nenhuma atitude que pudesse impedir aquilo e conciliar a família, porque naquele momento estava havendo uma ruptura. Um filho estava indo embora do pai, dando as costas para o pai, considerando o pai morto. Não só o pai, mas a família dele, né, e o próprio irmão dele. E foi embora. E o texto diz que ele foi para um lugar, e nesse lugar... Tá bom, volte sempre. Não tem problema. Tá certo. Tenha um bom dia, a gente se vê. Vai com Deus, Deus abençoe. Volta, então volta. Tá certo. Então, Jesus está mostrando aqui com essa parábola que a gente pode tomar atitudes muito pessoais e muito confortáveis no nosso próprio interesse. Porque aqui havia o interesse do irmão que queria a parte da herança dele, ele estava pensando nele, não pensou no pai nem no outro irmão, na família. E também o interesse do irmão que ficou, ele não teve o interesse em conciliar um conflito ao aceitar também a parte dele, não fazer nada. Ele ficou por ali com o pai. E ele ficou por ali não numa situação de satisfação, porque mais à frente a gente vê ele reclamando que o pai não deu para ele nem um cabrito sequer quando ele estava por lá o tempo todo, enquanto o outro saiu para gastar o dinheiro que era do pai, né? Mas, retomando a narrativa da história, esse filho, então, parte para uma terra distante, gasta o dinheiro irresponsavelmente lá. O texto não diz o que ele fez com isso, mas viveu uma vida sem regra, sem regramento, comeu, bebeu, gastou o dinheiro todo. Quando acabou, ele sentiu fome, ele procurou trabalho, e o único trabalho que ele estava encontrando era cuidar dos porcos, lembrando aqui que isso é uma coisa degradante para os judeus, né, que não comiam os porcos e nem gostavam de porcos, de conviver com eles, porque eles nem criavam porcos para comer porcos, porque não fazia parte da dieta deles. E ele queria comer o que os porcos estavam comendo, né? E o porco come, né? No caso aqui, esses porcos comiam as vagens de uma planta, que nem é comestível assim para o ser humano. Dá para comer, mas ela é amarga, é horrível, ela pode fazer até mal. Então, ele queria até isso, mas parece que nem isso ele estava conseguindo. E aí ele cai em si. Ele fala: ó, que coisa. Lá na casa do meu pai tem um monte de trabalhador com a barriga cheia, comendo, vivendo bem, e eu aqui, morrendo de fome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para lá e vou falar para ele o seguinte: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser teu filho, mas aceito que eu seja um trabalhador na sua fazenda, deixe ser um seu servo, porque com isso ele estaria vivendo, sobrevivendo, não estaria morrendo de fome. E aqui também uma outra coisa que
os estudiosos perceberam, e analisando a cultura também da época, que ele não tem a vontade, o desejo de chegar e se reconciliar com o pai e readquirir o status de filho. Não, eu quero ser um trabalhador, porque ele não precisava ficar diante do pai, em comunhão com o pai, se relacionando com o pai, sendo um trabalhador. Mas sendo um filho, ele ia ficar constantemente sendo cobrado, por ele próprio talvez, da condição de pai e filho do que ele tinha feito. E ele tinha que ter também contato com o próprio irmão dele, que estaria ali junto com o pai. E teria que pedir desculpa para o irmão, e teria que conviver com o irmão, e com aquilo que ele fez de errado. E também ele estaria de novo sujeito ao controle do pai. O pai era a autoridade naquele lugar, e ele estaria como um filho, estaria sujeito ao pai. Naquela época, os filhos eram muito mais submissos, ou estavam muito mais sobre a autoridade do pai do que hoje em dia. E ele não queria isso. Ele queria sobreviver e queria também ficar livre dessa questão. Ele não queria tratar disso, do coração dele, do relacionamento dele com o pai, de uma coisa que estava quebrada, estava perdida. Não, ele queria não morrer de fome, e para isso bastava que ele fosse um empregado. E aí ninguém ia perturbar ele, não ia encontrar com o irmão, não ia ter contato tanto com o pai assim, ia viver no canto dele lá da fazenda, cuidando de alguma coisa. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E aqui então a gente volta mais uma vez para o pai. O pai, quando vê o filho de longe, reconheceu e se alegrou. Então aqui já mostra que esse pai tinha uma esperança que o filho ia voltar. Ele estava lá olhando. Ele pode ter feito isso várias vezes. Não sei se ele fazia isso diariamente. Mas era um pai que amava o seu filho e que aguardava esse retorno. Então ele ia e olhava na estrada para ver se o filho estava voltando. E ele um dia vê o filho voltando. E se alegra demais. E recebe o filho com alegria. E mais uma coisa escandalosa esse pai faz. O texto diz que ele corre em direção ao filho. Um pai como esse, uma autoridade numa família, como está sendo contado aqui, não sairia correndo na frente de todo mundo para fazer isso. E para fazer isso em relação a um filho que fez o que fez. Então era um escândalo. Quem estava ouvindo aquilo ali só estava ficando assim, assustado com tudo aquilo, aborrecido com aquela atuação desse pai. Mas o pai faz isso. E mais do que correr, chega, abraça, beija, acolhe, recebe. E o filho ainda tem o tempo de falar o que ele falou que ia falar, Pelo menos a primeira parte ele diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí, o pai não continua ouvindo o que ele ainda tinha para dizer. Ele tinha uma outra parte para contar, mas ele não deu tempo nem dele falar. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa para pôr nele. Qual era a melhor roupa? Certamente a roupa dele, que estava lá guardada em algum lugar. A roupa era do pai. O filho tinha carregado tudo que era dele. E o pai não ia pegar a roupa do outro filho, que já tinha sua própria vida. O pai pega da sua própria roupa, a melhor roupa, para vestir o filho. Pega um anel, que é um sinal de honra e de autoridade também diante de todos. Põe um anel no dedo dele. Calça os seus pés, porque esse filho nem calçado estava. Ele voltou pobre, miserável, mendigo, sem nada, morrendo de fome. Então o pai cuida dele, abraça, recolhe, veste. E diz: matem o novilho, o bezerro que está aí, gordo. Vamos fazer uma festa. Esse meu filho, que estava longe, voltou. Estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E celebra com alegria, com festa, com dança, com música. Essa é a ação desse pai.
totalmente amorosa, totalmente graciosa, totalmente incondicional. O filho não precisou fazer nada. Antes de qualquer coisa, já havia esse perdão. Antes do filho realizar qualquer atitude, para ele bastou o gesto do filho retornar. Isso foi suficiente. O mais ele fez. Ele foi, ele correu atrás, ele abraçou, ele recebeu, cuidou, vestiu, colocou o anel, colocou o sapato, alimentou, festejou e vibrou, porque ele estava muito alegre, porque o filho havia voltado à vida. Para ele estava morto. O filho que estava perdido foi encontrado. Enquanto isso, o irmão estava lá, cuidando da vida dele, da terra, da parte da terra dele ali. E aí, quando ele volta, ele escuta a música, dança e pergunta o que é, e fica irado quando ouve a notícia. Teu irmão voltou, seu pai ficou feliz e estamos fazendo uma festa, e me mandou te convidar, vamos para a festa. Mas ele estava com uma raiva no coração. Talvez estivesse com essa raiva desde que o irmão tivesse ido embora. Mesmo não tendo feito nada, guardou aquilo para si. Bom, o texto não diz. Ele diz que estava com raiva. O texto diz que ele ficou irado. E o texto diz que ele não quis receber. E acusa o pai. Ele está me convidando para a festa, mata esse bezerro gordo aí. Para mim, que estou aqui o tempo todo, nem um cabrito. Trabalhando aqui como um escravo. Ele vai dar isso para esse filho que gastou dinheiro com prostitutas, com meretrizes, com isso, com aquilo. Veja como a raiva mudou totalmente a história. Ele diz que nunca deu nada. Ora, ele recebeu a herança toda. Então, isso era mentira. Que o pai não tinha cuidado dele, nem feito nada por ele. Mentira. Que o irmão tinha gastado o dinheiro todo com prostitutas. Mentira. Não está escrito isso. E ele estava com o coração cheio de raiva, porque o pai se alegrou com o filho que voltou. E também é importante aqui a gente perceber que no momento em que o filho aceita esse acolhimento, a roupa do pai, o anel do pai e os calçados, o que o filho estava aceitando naquele instante? Mesmo ele sabendo que não era digno, ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas naquele momento que ele aceita o que o pai está dando, ele demonstra uma transformação. Aqui há um arrependimento. Fala, eu não sou digno, mas eu sou filho. Ele reconheceu que era filho e aceitou a reconciliação com o pai. Aceitou. Por incrível que pareça, era o pai que tinha que aceitar alguma coisa, de algum tipo de perdão, mas é o contrário. Ele aceita que o pai o ama, reconhece que o pai o ama, reconhece isso que não tinha uma palavra para expressar. Essa palavra é nova e nem é dita. Essa palavra é nossa como povo de Deus, como filhos de Deus, como filhos que querem ser parecidos com o pai. Essa palavra é graça. Essa palavra não existe para ele. Essa palavra não existe para quem está ouvindo Jesus. Essa palavra não existe para os fariseus. Graça. Para o fariseu, e para o pobre, para o publicano e para o pecador que estava ali reunido também, cada um recebe o que merece. Plantou, colheu. Ponto. Não tem isso. Graça é receber o que não merece. Não merece, mas recebe. E o filho, então, aceitou. Está me dando, é de graça. Quero. E abraça o pai. O outro não entende isso, não sabe disso. Ficou irado. Ele não experimenta isso. Ele está com o coração endurecido. Precisando de quê? De graça também. Precisando de quê? De arrependimento. Porque ele estava tratando as coisas de uma forma muito diferente. Ainda que o irmão dele tenha errado, e a gente vê claramente que houve um erro no início,
e até um erro na volta dele também, porque o erro dele na volta é de eu não quero ser filho, eu quero ser empregado. Aquelas ações transformaram a vida dele. A atitude dele de ir até lá e principalmente a atitude do pai de recebê-lo, de abraçá-lo, de abençoá-lo, né, de ungí-lo, de cuidar dele. O outro não experimentou isso, apesar disso estar ali disponível também. Porque esse mesmo pai que abraçou o filho que foi embora, estava ali para dar o amor que ele tinha para dar para esse filho também. Só que o filho estava ali, tomou isso como uma coisa líquida e certa, deixou a coisa caminhar, correr daquele jeito, não fez nenhum gesto de aproximação para experimentar essa bondade do pai e para compartilhar do pai. Pensa, o pai todo dia, isso é uma suposição, não está escrito no texto, mas a gente pode pensar assim, o pai ia esperar o filho, ele não devia só ir lá, dar uma olhadinha e voltar, né? Provavelmente ia, ficava um tempo, ficava olhando, esperando. O pai tinha saudades do filho, tinha um anseio que ele voltasse. O que ficou não podia chegar lá junto e abraçar o pai? E compartilhar isso. Meu irmão foi embora, como é que ele está? Será que ele vai voltar? Você está sofrendo, mas se ele for embora, eu estou aqui. Vamos fazer as coisas, conta comigo. O texto não fala nada disso. Fala que ele, quando o filho voltou, ele estava cuidando da vida dele, dando a entender que também não tinha esse relacionamento. Então, ele não experimentou, apesar desse pai amoroso estar ali disponível, ele não experimenta disso, ele não faz isso. E não demonstra nem um pouco de satisfação quando o filho volta, né? Quando o irmão dele volta. Ele não se importa com a alegria do pai, que fez uma coisa que para ele não fez, né? Ele fala, não, ele está muito feliz mesmo, olha só. O pai também, para ele, nesse sentido, estava morto. Recebeu a herança, o pai está morto, o irmão está morto, não quero nada. Então, muitas vezes, esse filho que ficou está mais perdido do que o filho que foi embora, e que gastou tudo. Mas ele voltou, experimentou a graça. Então, ainda que esse tenha permanecido, e diante da lei, ou dos olhos dos outros, ele tenha se comportado melhor do que o que foi embora, olhando o texto com mais cuidado, e olhando para o que Jesus estava querendo dizer, talvez não. Talvez não. Talvez ele tenha agido tão mal quanto o irmão que saiu, porque o relacionamento é a coisa mais importante aqui que estava quebrada. O filho que partiu, quebrou o relacionamento, mas o filho que ficou também ficou afastado desse relacionamento. E quando teve a oportunidade de demonstrar que esse relacionamento existia e se alegrar com a alegria do pai, ele não o fez. Ele ficou irado, porque o filho tinha voltado, porque o irmão tinha voltado, né? Então, como sempre, a gente olhando para essas situações, ou para esses três personagens aqui, a gente pode se identificar com o filho que foi embora e voltou, e foi alcançado pela graça, né? E pode mostrar e compartilhar isso. Eu estava perdido, fazendo o que era errado, e encontrei de volta o amor, a bondade, o perdão. Eu fui perdoado, eu recebo isso. A gente pode se identificar com isso, com esse. A gente pode se identificar com o que ficou. Eu sempre fui de Deus, eu sempre estive presente, nasci num lar cristão, eu não tive que me converter em algum momento, né? Estava ali o tempo todo e experimentava tudo. Então, você pode se identificar com esse e pode até ver que eu não tenho a alegria e a gratidão que eu vejo que quem aceita essa verdade, recebe esse Jesus, demonstra, né?
eu muitas vezes me via, né, na posição desse irmão que ficou, porque eu não me lembro de um dia ter aceitado Jesus, né, de ter me convertido. Eu sempre fui e continuei sendo, espero continuar sendo, né, um filho amado pelo Pai e sabendo disso. Então, quando eu ouço irmãos compartilhando o momento da sua conversão, de como era e como se tornou, isso me alegra e complementa a minha experiência, porque eu não tive essa experiência. Não tive, né? Claro, a gente tem uma experiência de confirmação da consciência, dessa bondade, então há momentos marcantes, mas não essa conversão, né? O William também compartilha desse momento e alguns de nós. Mas poucos de nós pode dizer que se identifica com o terceiro personagem, que é o pai. E esse, para mim, dos três aqui, é aquele que, de fato, deve ser o exemplo, né? Que a gente não seja simplesmente alguém que se arrependeu e aceitou a condição, ou alguém que, estando na condição, reconhece o amor do Pai e festeja com Ele, mas que a gente esteja nessa posição que o Pai demonstra para todos nós. Qual posição? De um amor incondicional, de um perdão independente da ação do outro, um perdão que é dado gratuitamente, que é oferecido, que já está lá. Não precisa nem o outro pedir, já está perdoado. Uma graça, um perdão, um acolhimento. Então, se a gente um dia saiu de filho gastador para um filho que se acostumou com a presença do pai e tá tudo, eu tenho, está tudo garantido, que a gente dê esse outro passo, saia dessa situação e passe para esse momento de uma possibilidade de ser um pai amoroso. Quem é pai, quem é mãe, sabe como é diferente o amor de um pai, de uma mãe por um filho. Mas aqui está um exemplo, né, desse amor. É um amor incondicional. E Jesus está nos chamando para ser assim, para ter esse amor incondicional. Lembra que isso aqui é uma resposta àqueles fariseus que estavam dizendo, esse Jesus aí, comendo com publicano, com pecador. E o que Jesus está dizendo? O Pai ama todo mundo. O publicano, o pecador, e acredite, ama até você, que é fariseu. Porque o fariseu está naquela postura ali, muito parecida com a do filho que ficou. Porque ele tem tudo, ele tem a lei, tem os profetas, nasceu no povo judeu, é filho de Deus, ele está tranquilo ali na dele. Ele não está nem preocupado em buscar um relacionamento pessoal, nem tinha essa ideia, um relacionamento de gratidão com Deus. Não, ele estava ali cumprindo a lei. Mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. Devia receber isso, devia receber aquilo. Essa era a postura do fariseu. A mesma postura do filho que ficou. Mas o pai demonstra esse amor generoso. E nos chama para ser assim. Então, isso aqui soou, mas assim, muito pesado para aqueles fariseus. Como sempre. Não é à toa que, em vários momentos, é o que eles faziam, né? Pegavam pedras para atacar em Jesus. Queriam matá-lo rapidamente, porque Jesus confrontava, assim, diretamente, duramente. Para nós, essas palavras não são tão duras, tão pesadas, tão importantes, tão marcantes, quanto eram para aqueles ouvintes iniciais. Eram palavras extremamente pesadas para ser ouvidas e entendidas. E, ao mesmo tempo, pesadas no sentido de valiosas, grandiosas também, para o que se encontrava nessa situação de publicano e pecador. Porque Jesus sentava com ele, comia com eles e falava, eles podem chegar, eles podem entrar. Em algum momento até compara que esses vão entrar antes, vão chegar primeiro no reino de Deus. Então, não entrando em mais detalhes, essa parábola aqui a gente podia ficar horas e horas contando muitas minúcias aqui, importantíssimas também. Mas, para hoje, o importante, eu entendo que é simplesmente essa, mais uma vez isso, todos nós temos experimentado isso, mas que a gente reforce isso na nossa mente, marque isso no nosso coração.
Quando a gente afirmar que Deus é bom, a gente lembre disso. Ele é gracioso, Ele é generoso, Ele perdoa sem a gente pedir perdão, Ele recebe aquele que é indigno, Ele abraça o que está longe, o que rejeita, o inimigo, o perdido. Ele faz assim. E Ele nos chama para ser dessa forma. A verdade é que Jesus espera que nós nos tornemos como Ele, que nós nos tornemos como esse Pai que acolhe e que recebe todos e qualquer um. Não fique escolhendo quem pode e quem não pode receber o meu amor, o meu cuidado, né? Quando a gente está com o coração assim, é muito melhor. As coisas fluem muito mais. As coisas nos machucam muito menos, porque a gente está naquela expectativa de poder ajudar, de poder acolher, de reconhecer a fragilidade e a dificuldade do outro. E não ficar esperando alguma coisa. Não ficar esperando que pelo menos um cabrito seja assado em minha homenagem ou para se alegrar comigo. Ou seja, aquela expectativa de cobrar de Deus alguma coisa. Olha como isso nos conduz a uma outra postura. Mas a postura de dar alguma coisa, de repartir alguma coisa, e não de receber. Então, a postura do Pai, ser como Pai, é algo que, para muitos de nós, assim, não dá para ser assim. Mas, pela ação do Espírito Santo, é possível que a gente tente isso. Lembra que Paulo fala, para sermos imitadores dele, como ele é, de Jesus, ou imitadores de Deus, como ele é imitador de Deus. Então, ainda que não sejamos, ainda que a gente não chegue plenamente nesse ponto aqui e agora, mas a caminho disso já é importante. Como é que você vai ser como ele se você não tenta agir como ele? É palavra vazia. Você fala, eu quero ser como Jesus, mas não tenta fazer o que Jesus fez. Eu não estou falando de pegar uma cruz de madeira e andar e ser crucificado. É fazer isso que ele ensinou aqui. Abraçar o que não pode ser abraçado. Perdoar o que não merece perdão. Repartir o pão, a mesa, convidar. Senta aqui comigo. Considerar. Se a gente não quer fazer isso, se a gente não tem vontade disso, que papo é esse de que eu quero ser parecido com Jesus? Se eu não quero dividir o que eu tenho, porque eu não quero repartir o que eu tenho. Esse pai dos 2 filhos repartiu a herança em vida com os 2 filhos. Ele não se apegou a isso. A gente vai ver que Jesus vai falar muito sobre isso. Quem se apega aos bens e às coisas que tem, na verdade não tem nada. Mas isso é para uma próxima situação. O importante, concluindo, é que a gente almeje isso, deseje isso, experimentarmos e vivemos pela graça. A graça, ela é nossa, como eu já disse. Nenhum outro, se formos falar em religiões, nós não estamos falando de religião, mas isso não existe em lugar nenhum. Só nas palavras de Jesus a gente encontra graça e misericórdia. Até o próprio cristianismo, que se apropriou das palavras de Jesus, é explicado, é demonstrado sem graça. Porque no cristianismo, para eu ser salvo, eu tenho que fazer um monte de coisa. E tenho que merecer, no final das contas, um monte de coisa. Mas na vida com Jesus, isso não é exigido dessa forma. É mais do que fazer alguma coisa. É se tornar alguma coisa. É se tornar uma pessoa. É se tornar habitado por Deus e pelo Espírito Santo. É se tornar alguém semelhante a Ele. Deixar que esse Deus que está em nós se manifeste. Como a gente cantou na primeira música hoje. É conhecer o amor que está em mim. Deus está em mim. Deus é amor. Eu tenho que conhecer esse amor que já está em mim. Então, eu tenho que deixar que esse amor se manifeste e conhecê-lo. Ele está em nós e Ele quer ser conhecido assim. Se o mundo quer ou pode saber que Jesus é o Filho de Deus e reconhecê-lo como esse Pai amoroso, só é possível se esse mundo olhar para a gente aqui como igreja e perceber, entre eles há amor. Entre eles existe graça e misericórdia. Eles são parecidos com o Pai que eles ensinam, que eles falam, que eles apregou. Amém?
Paizinho, mais uma vez, só temos a te agradecer, porque a tua palavra é viva e eficaz, ela penetra a nossa alma, ela chega ao ponto de dividir-nos, para que a gente veja em que lado estamos. Que nunca a tua palavra volte vazia, mas que ela encontre acolhimento nos nossos corações e nos transforme, Senhor. E que ela, assim, desemboque nas nossas atitudes de amor para o nosso próximo. Amor como esse que o Senhor nos demonstra quando fala desse pai amoroso e seus filhos perdidos. O amor desse pastor que sai para buscar a ovelha perdida, da diligência e da alegria desses que encontram o que estavam perdidos e se alegram, repartem essa alegria quando encontram com aqueles que estão próximos. Que essa seja também a nossa atitude, de recebermos com alegria e de partilharmos isso com alegria, de mostrarmos ao mundo que somos alegres, não porque tudo vai bem, não porque a gente merece, mas porque o Senhor é bom e tem nos amado, e esse amor para nós é suficiente, porque esse amor nos alcançou e nos deu vida, e nós que estávamos perdidos, fomos achados e estamos vivos. Obrigado, Pai Santo.